Eu considero o livro de Jó o principal livro da literatura sapiencial bíblica, porque nele o teólogo consegue colocar uma questão fundamental para a teologia da época e para a teologia de hoje também. Na teologia da época, fundada, articulada em torno do tema da retribuição, as pessoas justas, boas, piedosas, eram consideradas como merecedoras de bênçãos, enquanto as pessoas ímpias, injustas, eram consideradas merecedoras de castigos e maldições. A bênção era apresentada em forma de grande prole, muita riqueza e vida longa. De maneira que quem tivesse uma dessas três coisas era considerado abençoado por Deus. Jó, ele passa da extrema riqueza para a extrema pobreza. Passa da grande vivência num contexto externo de bênção para um contexto de vivência externa de maldição. Porém, o livro insiste em dizer que Jó era um homem totalmente íntegro e reto. A integridade e a retidão de Jó não foram suficientes para garantir na vida dele a permanência dos sinais da bênção. E ele perde tudo. E Jó, então, é capaz de insistir na sua retidão. No texto, aparecem os amigos para defender a teologia tradicional. E eles vão insistir com Jó para que Jó reconheça que tudo aquilo que aconteceu com ele é fruto de um pecado que existe na vida dele e que ele não quer confessar. E Jó então não cede, os amigos insistem em repetir discursos que no livro aparecem em forma de réplicas e tréplicas, e quando todos esses argumentos acabam, Jó então quer se confrontar com o próprio Deus. E ele então pede a Deus que diga por que ele está naquela situação. Deus responde a Jó colocando-o num mar de questões, de mistérios, de enigmas com os quais ele convive e que tem que ser feliz mesmo sem saber respondê-los. E Jó, afinal de contas, ele compreende que a situação que ele vive é um enigma no meio de tantos outros enigmas. E que o sofrimento dele não é necessariamente resultado da punição divina. E ele então, ele vai dizer que conhecia Deus só de ouvir dizer, mas que agora ele conhecia Deus face a face. Esse tema é importante para a cristologia, porque Jesus, como Jó, é o justo que morre pobre, sem filhos e jovem. E os cristãos vão compreender que Jesus não é o maldito de Deus, mas ele é o Filho bendito de Deus. E hoje, quando tantas igrejas demonizam a pobreza e dizem que a pobreza é fruto do pecado, é coisa do demônio, é preciso a gente voltar ao livro de Jó, para compreender que mesmo na pobreza, o pobre tem direito de gritar, tem direito de protestar, mas o pobre, mesmo na pobreza, é amado por Deus.